Oi pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula da nossa oficina de podcast. Eu sou a Manu Rodrigues e eu trabalho com podcast aqui no CriaLab, eu sou assessora de projetos sonoros e aqui a gente grava muitos podcasts. A gente tem um estúdio que a gente também faz videocasts, que são podcasts com câmera, e também temos podcasts apenas de áudio. Gravamos aqui, mas também temos várias pessoas, vários colaboradores que gravam por conta própria, utilizando apenas o celular. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui nessas aulas. Nessa primeira aula, a gente vai aprender sobre o porquê é importante planejar o que a gente vai falar no nosso podcast. Para isso existe o roteiro. O roteiro, ele é um elemento textual que ajuda desde a pré até a pós-edição. Podcast não é diferente. Ele também necessita desse roteiro para nos guiar e nos ajudar durante a produção do podcast. Todo podcast ele tem 3 elementos básicos, que é a abertura, o desenvolvimento e o encerramento /créditos. Então, pessoal, vimos que o podcast ele tem uma estrutura básica: abertura, desenvolvimento, encerramento /créditos, além de outros elementos que incrementam esse podcast. Alguns desses elementos importantes são o BG, ou background, que é a música de fundo. Ela fica por baixo da voz do locutor. E ciência, por exemplo, um podcast sobre ciência. Usamos BGs mais calmos para explicações densas e BGs mais rítmicos para momentos de curiosidade. A vinheta ela é a marca registrada sonora do podcast, que é um áudio curto, entre 5 e 15 segundos, com música e voz que identifica o programa ou um quadro específico, ou um momento curiosidade, por exemplo. O tema deste episódio do Ciência ao Pé do Ouvido é a união da psicologia e da psiquiatria no tratamento de transtornos mentais. Convidamos a pesquisadora Adri. Sobe som, cai som. São comandos no roteiro. O sobe som significa aumentar o volume da trilha para dar destaque e o cai som significa baixar para a voz entrar. O fade in, fade out é o aumento gradual do som, in, ou o desaparecimento gradual do som até o silêncio. Esses elementos, eles são escolhas artísticas, você que vai fazer a escolha, a curadoria desses sons que você quer colocar no seu podcast, para deixar ele à sua cara. Além desses elementos extras, a gente tem a estrutura básica, que é a apresentação ou abertura, entrevista, conversa e desenvolvimento e o encerramento. Na apresentação, são apresentados o podcast, o tema, os apresentadores e, se houver, os entrevistados. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de outubro e no resumido número 336, aplicativo cria fotos de férias que nunca existiram. Plataforma aluga amigos digitais para a solidão. Campanhas humanitárias usam imagens falsas. Influenciadores abandonam redes e voltam para a CLT. Assistentes de IA erram metade das notícias que resumem. Pane na AWS trava até camas inteligentes e muito mais. Vamos nessa, resumido. Desenvolvimento é onde você vai explicar o seu tema, trazer novas informações, concluir o que falou e reforçar o que foi dito. Se for uma entrevista ou conversa, é onde irão fazer as perguntas aos convidados ou conversar sobre o tema. No encerramento, você se despede da sua audiência e chama para voltar no próximo episódio. Agora iremos falar um pouquinho dos tipos de roteiros que utilizamos na hora de escrever os nossos podcasts. O mais comum em rádio e televisão é o roteiro de 2 colunas, esse que está aparecendo aí na tela. De um lado vão as informações técnicas, do outro a fala do apresentador. No roteiro de podcast, geralmente no lado esquerdo colocamos informações sonoras que queremos no nosso podcast, como a trilha ou BG. E do lado direito a gente coloca as falas ou as perguntas que queremos perguntar. Outro tipo de roteiro é o roteiro de blocos, onde as falas e informações técnicas vão aparecendo na sequência, em texto contínuo. Esse é usado para programas ao vivo, geralmente. Agora, vamos fazer um exemplo na prática. Vamos fingir que o tema do podcast é alimentação saudável. Veja como vai ficar o esqueleto desse roteiro. Iremos agora começar a escrita do nosso roteiro. Para o primeiro passo, a gente vai abrir aqui o nosso documento no Google Docs e vai dar o título
Eu vou chamar, primeiramente, só de podcast, pra gente iniciar a nossa escrita. Primeiro a gente vai definir o que a gente vai falar e por quê. Escreva essa frase: neste episódio vou explicar o tema para que o ouvinte entenda o objetivo. Essa frase ela vai ser o seu norte durante todo o processo. Se você escolher uma entrevista, pense no que quer saber sobre o tema. Passo 2 é escrever tudo que vem à cabeça sobre o tema. Primeiro eu vou escolher o tema, que é a alimentação saudável no dia a dia. Agora a gente vai escrever tudo que vem à cabeça sobre esse tema. Comer vegetais, comer frutas, quantidade de fibras que a gente está consumindo diariamente, quantidade de proteína que também temos que consumir diariamente, que é um tema muito grande hoje em dia, né? Tudo que a gente quiser, sem julgamento, qualquer coisa, não importa se você achar que é muito simples, qualquer assunto sobre aquele tema você pode colocar no seu papel. Quais outros minerais eu devo consumir diariamente? O que está faltando na minha alimentação? Pronto. Agora a gente vai organizar uma estrutura com a abertura, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 e o encerramento. A abertura eu já estou fazendo aqui. Oi pessoal, aqui é a Manu, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É sempre bom falar com o seu ouvinte, agradecer por estar de volta no seu podcast. Aí hoje falaremos sobre a alimentação saudável e agora a gente vai partir para o ponto 1, que é o que eu quero saber sobre esse tema. Quanto devemos comer de frutas e vegetais por dia? Agora o ponto 2. A quantidade de proteínas que estamos comendo é demais ou ainda estamos precisando comer mais, que é um tema muito atual, né? E o ponto 3, que é, aliás, o que falta em nossa alimentação, que é um ponto muito importante também da gente trazer. Aí agora vamos para o encerramento e vamos recapitular o que trouxemos hoje no nosso episódio sobre alimentação saudável. Aí no nosso episódio de hoje, vimos um pouco sobre como é a alimentação saudável, vimos se estamos comendo bem de verdade ou se estamos exagerando na proteína e o que está faltando na nossa alimentação. Eu agradeço o ouvinte, muito obrigada a quem nos acompanhou. E não perca o próximo episódio, é sempre muito importante chamar e até a próxima. Muito obrigada a quem acompanhou e até a próxima. É sempre muito importante agradecer o seu ouvinte pela atenção que ele te deu, né? E é isso, é a estrutura do nosso podcast. Agora a gente vai colocar dentro da estrutura do roteiro, que vamos utilizar hoje o de 2 colunas. Agora a gente vai começar a colocar nosso roteiro dentro da estrutura de 2 colunas. Vamos dar um espaço aqui entre nossa ideia e agora vamos adicionar uma tabela. Tem 2 colunas e eu vou colocar umas 10 linhas. Aí você vê quanto você vai precisar. Que eu vou descrever, vou falar que é a parte de áudio e aqui a parte de narração, de falas. Aqui eu coloco que é a vinheta de abertura. E no próximo já começa o BG, que é a música de fundo. Aqui eu vou começar a minha abertura. Olá pessoal, aqui é a Manu. Então, me lembrando o que eu escrevi aqui. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Sempre importante falar com o nosso ouvinte. E hoje falaremos sobre a alimentação saudável. Aqui vai ser o BG de novo, a gente vai sempre deixar um BG rolando, mas essa é uma escolha artística que você pode fazer
Se você não quiser um BG o tempo todo, também não tem problema. Aí eu vou começar com o meu primeiro ponto, que eu escolhi, que é sobre comer frutas e vegetais e se estamos comendo o suficiente. E eu vou começar a dar seguimento ao que eu quero falar, né? Segundo tal pesquisa, eu não vou continuar, mas vocês, claro, continuem. Agora, o meu segundo ponto é sobre a proteína. Mas e a quantidade de proteína? Estamos exagerando? Aí eu vou continuar o meu assunto, que eu vi na internet recentemente. Aí eu vou continuar o que eu gostaria de falar, com a informação que eu quero dar para o meu ouvinte. E o BG, que foi a escolha que eu fiz de colocar um BG por cima de tudo que eu estou falando. Por baixo, na verdade, né? Querendo background. E agora o meu terceiro ponto. Mas e aí, o que falta na nossa alimentação? Como podemos perceber, estamos comendo pouco de frutas e vegetais, mas é importante lembrarmos. Aí, continuamos. Agora, vamos para a parte do encerramento, que aqui eu vou pegar o que eu falei antes, porque é exatamente isso que eu quero falar. Colo aqui, que é o que eu vou falar no meu encerramento. E aqui também vai ter um BG. Aqui eu coloquei a vinheta de encerramento, mas pode ser continuando o BG. Aí aqui são os créditos, que eu vou colocar que foi escrito por mim, porque é verdade. Escrito por Manu Rodrigues. A operação de áudio, todo mundo que participou da produção do seu podcast. E essa é a função dos créditos. Aí, etc. E é isso. Esse é o nosso roteiro. É assim que fica um roteiro de 2 colunas. Recapitulando o que a gente aprendeu até aqui. O roteiro de um podcast tem 3 partes principais: a abertura, o desenvolvimento e o encerramento. Não se esqueça de ler em voz alta o roteiro. É muito importante antes da gravação. E agora é com você. Escolha o tema do seu podcast e escreva o esqueleto desse roteiro. Boa sorte e boas gravações. Até mais!